Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje eu resolvi testar uma nova forma de vídeo aqui no Instagram do canal Umbanda Simples, que é fazer uma live fechada, até porque eu acho que a gente ainda não tem público suficiente para fazer uma live aberta, e resolvi trazer algumas questões de grupos de Umbanda que eu acompanho no Facebook. Entrei nesses grupos, vi algumas perguntas que geraram bastante comentário, e resolvi trazer algumas dessas perguntas aqui para dar a minha visão sobre elas. Eu não peguei o nome das pessoas, não sei de que grupo foi, simplesmente saí catando aquelas questões que eu vi que geraram bastante interesse e vou dar aqui a minha opinião sobre elas. Lembrando que tudo que eu produzo é apenas um ponto de vista. Eu não falo em nome da religião, eu não falo em nome da verdade, eu falo apenas em nome da minha experiência, da minha vivência no universo da Umbanda. E eu peço que depois vocês me digam aí nos comentários se vocês gostaram desse formato, se é legal sair pegando assuntos aleatórios assim para responder, porque depois de 6 anos, gravando mais de 1000 vídeos, a gente começa a ficar sem assunto, então eu acho que é bom ver o que a galera está perguntando aí nos grupos, o que gera interesse, e vamos aqui dar a minha opinião. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler a pergunta, e se tiver várias questões dentro dela eu vou separando, vou comentando uma por uma. Enfim, depois vocês me digam aí se ficou legal ou não, beleza? Bom, a primeira pergunta diz o seguinte: boa noite. Gente, me tire uma dúvida. Faz 6 meses que trabalho na mesa branca. Sou médium, porém ainda não dou passagem e algumas vezes me sinto mal. Me disseram que minha corrente é de Umbanda, mas que primeiro eu tenho que fazer a caridade na mesa branca, pois tenho muitos obsessores e eles têm que ser doutrinados. Isso faz sentido? Porque não tenho mais vontade de desenvolver minha mediunidade na mesa branca, e sim na Umbanda, que é onde eu sinto força para me livrar do meu transtorno de ansiedade. Então, uau, tem muitos problemas aqui nessa frase, então vamos por parte. A primeira coisa que ela fala é que ela é médium, mas não dá passagem. O que significa isso? Que ela é médium, mas ela não incorpora. Ok. E que algumas vezes se sente mal. Até aí, normal. Me disseram que minha corrente é de Umbanda. Ponto importante. Disseram quem? A gente tem que ter muito cuidado com isso. O que tem gente na Umbanda falando besteira não tem tamanho. Não é porque uma pessoa é médium ou dirigente ou tenha 50 anos de terreiro que ela tem a capacidade de dizer quem é médium e quem não é. É preciso tomar muito cuidado com isso. Tem gente que acha que assim, eu olho para a pessoa e já sei se ela é médium ou não. Bobagem. Quem sabe se as pessoas são médiums ou não são os guias e não as pessoas. Então, precisa ficar atento a isso. Continuando. Então, disseram para ela que a corrente é de Umbanda. O que significa isso? É como se falasse, olha, os seus guias, eles são de Umbanda, Caboclo, Preto Velho, Exu, etc. Então é melhor você ir para Umbanda porque eles são da Umbanda. Mais ou menos, isso não é bem verdade. Você tem que ir para a religião que faça bem a você. Então, se você vai para o Espiritismo ou vai para a Umbanda, isso depende apenas do seu interesse e não dos seus guias, certo? A religião é para o encarnado, não é para o espírito. Até porque o espírito trabalha onde se faça necessário. Se ele precisar ir numa igreja evangélica ajudar, ele vai. Se ele precisar ir numa igreja católica, ele vai. Se ele precisar ir no centro espírita, ele vai. Então a religião é definida pela pessoa, por aquilo que toca o seu coração, ok? Continuando, ela diz: mas que primeiro eu tenho que fazer a caridade na mesa branca, pois tenho muitos obsessores. Ponto. A Umbanda também trabalha com a questão da obsessão espiritual. Logo, não tem por que uma pessoa que se interessa por Umbanda procurar um centro espírita para trabalhar obsessão. Embora, gente, isso acaba sendo comum. Eu já conversei com muita gente que me falou isso. Assim, eu frequento um terreiro, mas me disseram que eu tenho um problema espiritual e que eu tenho que procurar uma outra religião, ou espiritismo, ou candomblé para resolver isso. E eu me pergunto, que terreiro é esse então? Para que ele existe? Não é? Isso é bobagem. Todas as religiões têm condições de tratar os seus fiéis. Mesmo na igreja. Onde tem fé, gente, tem força. Então, esse negócio de, eu tenho obsessor, é melhor eu ir para o espiritismo primeiro? Bobagem.
Agora, existe um ponto aqui importante. Se a pessoa de fato está passando por obsessão espiritual, então primeiro ela precisa tratar isso para depois pensar em mediunidade. E por quê? Porque não se desenvolve mediunidade na cabeça de gente perturbada. Ah, Léo, mas por quê? Simples. Porque se a pessoa já está perturbada espiritualmente e você a insere no desenvolvimento, ela vai ficar mais sensível, ela vai captar mais as energias. Então, ela vai ser mais fortemente influenciada pela perturbação que a acompanha. Então, de fato, ela precisa tratar essa obsessão, mas isso pode perfeitamente ser feito em terreiro. Depois ela fala que ela não tem mais vontade de desenvolver a mediunidade na mesa branca. E mesa branca é uma forma muito popular, o que já demonstra que a pessoa que está fazendo essa pergunta não tem grandes conhecimentos, porque ninguém que estuda um pouquinho usa esse termo, né? É um termo popular que se refere ao espiritismo. Então, mesa branca é igual ao espiritismo, né? Costume antigo das pessoas e tal. Mas ela não tem mais vontade de desenvolver a mediunidade na mesa branca e sim na Umbanda, que é onde ela sente que tem força para se livrar do transtorno de ansiedade. Então, mais um BO, né? Então, a pessoa está obsidiada, tem transtorno de ansiedade. Precisa tratar essas duas coisas antes de mexer com mediunidade. É só tratamento espiritual? Não. Tratamento psicológico, dependendo do tratamento até psiquiátrico. Aliás, se você tiver interesse em terapia, eu sou psicólogo, faço atendimento online, é só mandar uma mensagem que a gente conversa, beleza? Bom, pessoal, então, nessa primeira pergunta eu acho que está bastante evidente, né, a confusão que está na cabeça da pessoa e como ela está conduzindo a sua vida espiritual de uma maneira meio torta, né? Vai para o espiritismo quer vir para Umbanda, mas tem que ficar lá, não sabe o que tem que fazer aqui. Então, é o que eu sempre oriento para quem é iniciante, né? Para quem está começando agora e está se sentindo perdido, né? Você precisa encontrar um local de confiança e seguir essas orientações. Se você não fizer isso, você vai pela opinião de um, pela opinião de outro, e virando uma bagunça, porque afinal de contas, se ela já está com essa dúvida porque alguém lhe disse que tinha que ser assim, imagina a hora que ela botou isso no Facebook e 100 pessoas foram ali dizer aquilo que pensa. Mais confusa ela vai ficar, certo? Então, enfim. Segunda pergunta. Eu quero muito ir visitar um terreiro, mas tenho um pouco de medo. Alguém me explica se atrai alguma coisa? Atrai alguma coisa? O que é alguma coisa, né? Mas claro, eu entendi a essência da pergunta, né? Como a pessoa não conhece e tem medo, então ela tem medo de ir até um terreiro e de alguma forma isso se mostrar ruim para ela, né? Isto é, ela voltar para casa acompanhada de algum espírito e qualquer coisa assim. Aliás, esse mito existe dentro da Umbanda. Eu já visitei vários terreiros, por exemplo, que eles falam assim, olha, não é bom você ir embora antes do trabalho terminar, porque senão você leva um carrego. E carrego, nesse sentido, pode tanto ser uma energia ruim de outras pessoas, quanto espíritos que estariam te acompanhando. Então, tem muito terreiro que ainda tem essa crendice, né? Que se você não fechar o trabalho, você pode ir embora com alguma energia ruim. Então, se dentro da Umbanda tem quem pensa isso, não é de estranhar que quem nunca foi num terreiro também pense, certo? Minha opinião, não precisa ter nenhum receio. Desde que o terreiro que você visite seja um bom terreiro, e aqui cabe um parêntese, né? Como saber se um terreiro é bom? O terreiro é bom quando ele trabalha para caridade, ele faz o bem e ele não cobra. Se ele tiver essas 3 condições, já está ótimo, certo? Então, para essa pessoa, pode ir no terreiro tranquilamente, não vai atrair nada para sua vida ou para sua casa. Próxima pergunta. Deixa eu ver quanto tempo tem, né? Quando uma pessoa finge que está incorporada, outros que a sabem, claro que sabem. As entidades estão vendo, né? Estão acompanhando tudo o que está acontecendo. Não tem como uma pessoa entrar num terreiro e fingir que está incorporada e os guias não souberem disso, né? A questão fundamental aqui é como é que você que está ali fazendo essa pergunta sabe que a pessoa está fingindo. Infelizmente, existem pessoas que vão até os terreiros de Umbanda, e eu já vi isso acontecer, para ficar julgando a incorporação do outro. Uma vez, no nosso próprio terreiro, né, tinha um casal que eles ficavam meio que narrando, sabe, assim,
Parecia narrador de futebol, só que estava narrando as incorporações. Aquele ali chegou com tudo, aquele tem incorporado, aquele não tá. E eu não estava trabalhando nesse dia, eu estava cambonando, eu olhei aquilo assim e pensei, gente, a pessoa sai da sua casa um sábado à tarde, quente como é aqui, para ficar num terreiro abarrotado de gente, num calor danado, para ficar ali julgando a incorporação do outro. É uma baita perda de tempo, né? Então, respondendo a pergunta, sim. Se uma pessoa estiver fingindo, as entidades sabem. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi uma pessoa ser expulsa de um terreiro porque estava fingindo incorporação. Ela entrou no meio do trabalho, começou a tremelicar toda, começou a se sacudir toda. A entidade pegou ela pela mão, levou até lá fora, abriu a porta, pôs ela na rua e fechou a porta. Eu vi isso acontecer, não é? Então, sim, as entidades sabem. A grande questão é como é que você, que está olhando a incorporação dos outros, sabe. Próxima pergunta. Alguém pode tirar uma dúvida? Uma pessoa incorporada com malandro numa festa para ele, com queijo, salame, etc., eles comem? E resposta, claro que comem, na nossa visão. Existem algumas doutrinas que pensam que a entidade não possa comer. Ela pode fumar, ela pode beber, mas ela não pode comer. Para mim, isso não tem o menor sentido. Desde quando eu comecei nesse universo, eu sempre vi entidades, especialmente entidades da esquerda, também utilizarem elementos na forma de alimento. Seja comendo uma pimenta, seja comendo uma farofa, um salame. Isso não tem absolutamente nada demais. É mais um elemento de trabalho, como todas as outras coisas, como a bebida, como o fumo. Esse foi um post que deu, mais de 200 comentários, e o pessoal numa guerra. Gente, é um absurdo a entidade comer. Aí vinha um outro que falava, é um absurdo a entidade não comer. Enfim, na nossa maneira de ver e trabalhar, isso não seria o menor problema. Porém, como no uso de qualquer elemento, existe sempre uma diferença entre o uso e o abuso. Então, da mesma forma que o preto velho pita o cachimbo, o malandro pode ali comer um salame, pode comer uma pimenta. Qual que é o problema? É elemento da mesma forma, mas precisa ser utilizado, claro, com sabedoria, senão o médium passa na frente e depois se lasca, né? Bom, e a última pergunta de hoje, e lembra a todos, né? Depois vocês coloquem aqui nos comentários se vocês gostaram, se não gostaram. Eu sou totalmente cru nesse negócio de Instagram. Para falar a verdade, eu nem gosto muito disso, eu sou da velha guarda, eu gosto de sentar no computador, sabe? Mas como hoje é a rede que está dando mais alcance, né? Então, enfim, resolvi fazer esse teste. Depois comenta aqui se você gostou, se você tem outra sugestão, etc, etc. Última pergunta. Olá, gostaria de saber se posso dar um presente à minha pombagira. Eu mesmo entregar em uma encruzilhada um champanhe, uma rosa, uma taça e um cigarro. O que eu falo para entregar? Estou perguntando porque não tenho mãe de santo. Antes eu frequentava um terreiro, mas a pessoa mudou de cidade. Eu fico meio perdido. Legal. Então vamos lá. Vamos por partes, né? Gostaria de saber se posso dar um presente à minha pombagira. Poder pode, mas a questão é para quê? Eu vejo muito isso no universo da Umbanda, essa questão de dar presente, principalmente para entidades da esquerda, né? E eu sempre me pergunto, para quê? A entidade não precisa disso. Você não consegue uma proteção de uma entidade barganhando com ela, dando coisas para ela. Você não precisa fazer isso. O que você precisa fazer para merecer o cuidado e o amparo de uma entidade é fazer por onde? É se esforçar em ser uma boa pessoa. Tem gente que acha que não, tem gente que tem que botar um alguidar, fazer um padê, botar champanhe, botar a vela. Você até pode fazer isso como uma manifestação da sua fé, mas não é algo que é imprescindível para que a entidade te auxilie ou te acompanhe. Então, eu posso dar um presente para minha pombagira? Pode, problema nenhum. Eu mesmo entregar em uma encruzilhada, aí vem o problema. Por quê? Sim, encruzilhadas são pontos de força das entidades de esquerda, mas qualquer encruzilhada, não.
Existem algumas específicas. As pessoas hoje acham que qualquer encruzilhada é ponto de força. E vai lá e arria uma oferenda. E aí isso gera um baita problema. Por quê? Para você é uma encruzilhada. Para quem mora ali é a esquina da casa da pessoa. Quanta gente já veio conversar comigo, por exemplo, apavorado porque acordou, sei lá, numa segunda-feira de manhã, quando foi sair para trabalhar, viu que tinha um despacho lá, uma oferenda na porta de casa, e a pessoa já fica, meu Deus, será que alguém está fazendo isso para mim? Será que é para me prejudicar? Será que é para prejudicar minha família? E a pessoa começa a pirar. E por fim, quando você coloca uma coisa na encruzilhada, você está sujando a rua. Eu acabei de fazer um post, né? Tem 3 semanas que eu vi uma oferenda lá no local e ela continua lá, ninguém foi tirar. É um ponto comercial que está para alugar. Numa rua que não tem muito movimento, né? O pessoal faz muito isso. Vai numas ruas que não tem movimento e bota coisa no chão. Só que aquilo o cachorro mexe, quebra, vira uma bagunça, uma sujeira. Então aqui eu faço um apelo. Se você quiser fazer alguma coisa na encruzilhada para Exu, para Pombagira, ok. Dê preferência, se você não tiver um direcionamento espiritual, para encruzilhada de terra, encruzilhada no meio do mato, encruzilhada num local distante. E você não chega lá, simplesmente bota as coisas, vira as costas e vai embora. Você fica ali em oração, em sintonia com aquela força. O que poucas pessoas vão querer, porque vão dizer que é perigoso, e eu concordo, né? Você ir no meio do mato, fazer um negócio desse, você não sabe o que tem ali. Mas isso é uma coisa importante de ser feito, né? Hoje eu vejo as pessoas fazendo entrega, né? Elas chegam assim como se fosse bandido, né? Olha para um lado, olha para o outro, vê se não tem ninguém olhando, bota as coisas ali, entra no carro e sai correndo. Isso é presente? Isso é oferenda? Se eu fosse uma entidade e visse uma pessoa fazer isso, eu falava, então manda para aquele lugar, pô. Então, assim, as coisas têm que ter sentido. Se você vai fazer uma prática religiosa, você tem que fazer isso com sentimento religioso. Você tem que fazer isso com amor. Você não pode chegar lá e botar os negócios, virar as costas e sair correndo. E como é que você vai fazer uma coisa religiosa, de fé e de amor, se você vai gerar lixo na casa dos outros? Então, assim, quer fazer um negócio na encruzilhada? Beleza, acha um lugar ermo lá, faça, mas fique ali. Faça suas orações, cante seus pontos, vibre na sua fé. Mas depois apague as velas, recolha essas coisas e leve embora. Só que isso dá trabalho, não dá? Então eu tenho uma solução melhor ainda, faça no terreiro. Ué, a pombagira não sai lá não sei de onde para incorporar no terreiro? Então você pode fazer oferenda para ela no terreiro, não precisa ser na encruzilhada, não precisa ser na porta da casa dos outros, certo? Então é minha sugestão. O que eu falo para entregar, né? Então, geralmente você faz o quê? Você faz primeiro que você reza, né? Tudo na Umbanda é feito na base da oração. Você reza, você chama pela entidade, você canta o ponto dela, ou canta outros pontos, manifesta a sua fé, né? E não simplesmente chegar lá, bota e sai correndo, ok? Bom, pessoal, essas foram as 5 perguntas que eu selecionei para esse projetinho. Agora eu vou descobrir como que faz para encerrar aqui a live, como que eu faço depois para compartilhar. E aí espero que vocês me deem um feedback, se ficou legal, se não ficou, se enfim, se vocês têm alguma outra ideia, porque o YouTube não está me ajudando de forma alguma na divulgação dos conhecimentos espirituais e eu estou tentando de tudo, até para poder honrar aquilo que, né, 7 anos atrás eu prometi que faria para as entidades, que seria me esforçar no sentido de divulgar informações de qualidade a respeito de tudo aquilo que elas haviam me ensinado, beleza? Então é isso, um abraço e até a próxima. Bom, acho que eu clico aqui.